Olá! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Então, características gerais dos tecidos. Antes disso, eu vou fazer uma recapitulação do assunto das aulas passadas. A gente viu que a célula ela pode desempenhar várias funções, né? Vimos que a célula ela é propriamente constituída de três partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e do núcleo. E nós vimos também que várias células juntas, desempenhando a mesma função, formam um tecido, que é esse o tema da nossa videoaula de hoje. Então, características gerais dos tecidos. Os tecidos fazem parte do segundo nível de complexidade de um organismo. Primeiro vem a célula, logo em seguida vem os tecidos. A diversidade dos tecidos se dá graças aos fenômenos de diferenciação, onde as células vão adquirindo formatos e funções específicas. Então, durante o processo de fecundação, há uma divisão celular, quando a gente ainda está dentro da barriga da mamãe, e aí as células elas vão apresentando características e formas iguais, idênticas. Então, essas células que têm as mesmas formas e desempenham a mesma função, elas são agrupadas para formarem os tecidos. Tecidos de formas iguais que desempenham a mesma função vão se juntar para formar órgãos. Órgãos iguais ou semelhantes que desempenham a mesma função ou funções semelhantes vão formar os sistemas. E o grupo de sistemas é que vai formar um organismo. Então, isso é a complexidade de um organismo. Os tecidos são conjuntos, né, de células especializadas que realizam determinada função no organismo. Então, a gente vai ver que cada tecido vai desempenhar um papel específico dentro de um organismo. Ela não vai poder desempenhar um outro papel. Ela já tem o papel dela especificado. Então, esses grupos, esses tecidos, eles podem ser classificados em 4 grupos, tá? E aí, dentro desses grupos, a gente vai ter outras classificações, que a gente vai vendo a partir do momento que a gente for estudando. Então, a gente tem os principais, que são os grupos epiteliais, os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os musculares e os tecidos nervosos. Então, a gente vai começar falando sobre os tecidos epiteliais. Então, caracterizam-se por serem constituídos por uma ou mais camadas de células. A função dele é revestir, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, as superfícies corporais. O tecido simples é formado por apenas uma camada de célula. Já o estratificado é formado por 2 ou mais camadas de pele, de células, tá bom? Podem ser classificados em 2 tipos: epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Então, aqui, nesse desenho aqui em cima, eu quis mostrar para vocês como é que essas células elas ficam na nossa pele, já que elas revestem externamente o nosso corpo. Então, quando ela é formada pelo epitélio simples, tá vendo aqui, ó, só uma camada de célula. Quando o epitélio é estratificado, tem a primeira camada de pele, de célula no caso, e a segunda camada de células. Elas ficam uma sobrepostas às outras, uma em cima da outra, tá bom? Então, o epitélio de revestimento, já tá dizendo, revestimento, revestir. Então, a função é formar uma barreira, já que estão uma do lado da outra, e depois a gente vai ver que além de estarem uma do lado da outra, elas também estão uma sobre a outra, tá? Protege contra a ação de micro-organismos e contra a perda excessiva de água. Se a gente não tivesse a pele, esse epitélio de revestimento, provavelmente nós já teríamos sido atacados por vários agentes patogênicos, micro-organismos já teriam entrado no nosso corpo e ter feito uma festa, né? É encontrado revestindo o corpo e as cavidades do tubo digestório e dos sistemas respiratório e urinário.
Então, se eu perguntar, por acaso, em alguma atividade, epitélio de revestimento, aonde ele é encontrado, você já vai saber dizer. Tubo digestório, na cavidade do tubo digestório, nos sistemas respiratório e no sistema urinário. Dependendo de onde se encontram, podem se encaixar de maneira distinta. Então, já que eles ficam um do ladinho do outro, então eles arranjam um jeitinho ali de ficarem bem juntinhos, tá? Para impedir mesmo, para não deixar nenhum espaço sobrando, para que esses micro-organismos não entrem no nosso organismo, no nosso corpo. Já o outro epitélio é o epitélio glandular. Se você prestar atenção aqui na figura que está atrás do nosso slide, tem uma mama, um seio materno, que é uma glândula que vai secretar o quê? O leite, né? Então, vamos dar uma lidinha aqui no que quer dizer esse epitélio glandular. Então, os tecidos são tecidos que secretam substâncias para fora ou para dentro do organismo. As glândulas exócrinas são glândulas que secretam substâncias para fora do corpo. Exo, fora, fora do corpo. Como o suor, o leite, lágrimas ou para cavidades, como é no caso da saliva. A saliva ela é mandada para fora do corpo, porém está na cavidade bucal, está dentro da minha boca, tá certo? Então, as glândulas exócrinas são essas, elas lançam suas substâncias para fora do corpo. A gente tem no olho a glândula lacrimal, a mulher tem no seio a glândula mamária, que secreta o leite materno, e todos nós temos durante toda a extensão nossa corporal, em todo o nosso corpo, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Já as glândulas endócrinas, dentro, elas secretam substâncias para dentro do nosso organismo. E essas substâncias são chamadas de hormônios. Então, esses hormônios são lançados para dentro do nosso corpo e, através da corrente sanguínea, ela vai chegar no órgão que ela tem a atuar. Nem sempre o órgão que a fabrica é o órgão aonde esses hormônios vão atuar. Então, eles precisam do caminho, do trato, do sistema circulatório para chegar no órgão que ele vai atuar. As glândulas mistas são glândulas que desempenham, ora, papel exócrino e ora, papel endócrino. Ou seja, tem horas que ele vai mandar substâncias para fora do corpo e vai ter momentos que eles vão lançar substâncias para dentro do próprio corpo. As células dos tecidos epiteliais têm algumas adaptações, entre elas as microvilosidades, que são reentrâncias que vão fazer com que haja uma maior absorção de nutrientes. Então, essas microvilosidades a gente encontra no intestino. Os cílios, que são pequenos prolongamentos de células que batem ali para ajudar ou na captação, ou até para mandar embora alguma substância, a gente vai encontrar muito no nosso sistema respiratório, e o retículo endoplasmático liso, que é bem desenvolvido nas glândulas que secretam os hormônios sexuais. Então, os hormônios sexuais é que vão dar as características do menino e da menina. Pelo no rosto, no caso dos meninos, as meninas, o corpo mais arredondado, a menstruação, tá certo? Então, isso são adaptações que esses epitélios foram tendo para melhor se desenvolver e melhor se adaptar à nossa nova realidade. Tecidos conjuntivos, já está dizendo, ó, conjunto. Então, são células que devem estar imersas em grande quantidade no material extracelular, ou seja, fora da célula. É bastante abundante em nosso organismo, ou seja, nós temos muito tecido conjuntivo, formado por diversas células que variam conforme a função. Então, esses tecidos conjuntivos, eles podem ser classificados em tecido conjuntivo propriamente dito, que em alguns livros vocês vão conhecer pela sigla T de tecido, C de conjuntivo, P de propriamente e D de dito. Então, é TCPD,
Então, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido adiposo, temos o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. Então, esses tecidos, eles foram desempenhando funções diferenciadas. Então, por isso que eles recebem esses nomes. Aí a gente vai ver cada um desses tecidos agora. O tecido conjuntivo, propriamente dito, tem função de nutrir os outros tecidos e preencher os espaços que ficam entre eles. Então, a gente tem vários tecidos ali e nesses tecidos pode haver espaços, chamado também de lacunas. E essas lacunas são preenchidas pelo tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Ele se liga a diferentes tipos de tecidos. Ele é vascularizado, ou seja, possui vasos sanguíneos. O material intracelular, ou seja, dentro dessa célula, é gelatinoso e cheio de fibras proteicas. E ele também pode ser classificado em outros tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente vai ver aqui. Agora, o critério para classificar é em relação à quantidade a essas fibras proteicas. Se tem muitas fibras, se tem poucas fibras, se não tem fibra proteica nenhuma. Então, a gente vai ver. Ó. Tecido conjuntivo frouxo, com poucas fibras, e é encontrado revestindo diversos órgãos. Já o tecido conjuntivo denso é rico em fibras, mais resistente e forma uma cápsula protetora em volta ao redor do órgão, como o fígado e os tendões. Então, eles protegem esses órgãos formando uma cápsula, um invólucro protetor, como se fosse uma membrana que envolve esses órgãos, tá bom? Já as fibras colágenas, ou seja, o tecido conjuntivo colágeno, ele é rico, no próprio nome já diz, colágeno. Então, é esse colágeno que vai dar resistência, vai manter a pele, ó, esticadinha no lugar, certo? Fazendo que quando eu aperto, a pele volte para o lugar normal. Então, isso é o tecido conjuntivo rico em colágeno. Já as elásticas, as fibras do tecido conjuntivo com elásticas, elas são ricas em elastina, faz o tecido voltar à forma original. Se você pegar a pele do bebê e a pele de uma senhora de idade, você vai ver que ao beliscar a pele do bebezinho, rapidamente ela volta para o lugar. Se você fizer isso na pele de um idoso, o que é que vai acontecer? Você vai apertar a pele daquele idoso e vai demorar para aquela pele voltar a ficar no lugar direitinho. Por quê? Quanto mais velho vai ficando a pessoa, ela vai perdendo esse tipo de conjunto, tecido conjuntivo. Então, ela perde tanto a elastina quanto o colágeno. A pele vai ficando mais enrugadinha, né? Vai ficando mais seca, mais desidratada, e ela não volta mais ao normal. Uma vez que você apertou aquela pelezinha ali, para ela voltar ao normal, você tem que dar uma esticadinha e colocar ela no lugar, tá? Então, é muito comum, com o passar do tempo, a gente perder esse tipo de tecido. E também temos o tecido conjuntivo reticulares, que forma uma rede de sustentação, formando o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. E ele abriga células entre suas lacunas. Então, o tecido conjuntivo reticular aproveita aqueles espaços que existem entre as células e coloca outras células ali para preencher. Como a gente já viu, essa parte de preenchimento faz parte do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, ele não deixa esses espaços vazios, não. Ele preenche esses espaços vazios com células reticulares. Já o tecido adiposo é um tecido conjuntivo frouxo. Ele geralmente está localizado sob a pele, ou seja, embaixo da pele. E ele é composto pela medula óssea amarela. É composto por células adipócitas, adiposas ou adipócitos, tá? Adipo vem de gordura e citos vem de célula. Então, é uma célula de gordura.
armazena gordura no seu citoplasma. Não sei se dá para vocês verem aí no slide, mas a célulazinha está aqui atrás, ó, amarelada. Essa parte amarelada seria a gordura que está no citoplasma. E essa partezinha avermelhada seria o núcleo dessa célula adiposa. Qual é a função desse tecido adiposo? Ele protege os nossos órgãos contra traumas. Traumas seriam pancadas, tá? Contra pancadas. É fonte de reserva de energia e, querendo ou não, eles também mantêm a temperatura do nosso corpo estável. Elas formam uma cama de isolamento, tá? Então, o que acontece? Quando a gente sente frio, a gente começa a se tremer. Vocês podem ver que os gordinhos, além deles transpirarem mais, eles são mais resistentes ao frio, graças a essa grossa camada de gordura que nós temos na nossa pele. Essa camada de tecido adiposo que mantém a temperatura, a nossa temperatura corporal. Isso é importantíssimo nos animais que moram em regiões mais frias, como o urso polar, as focas, as baleias, porque como eles têm essa temperatura mais baixa, ou seja, mais fria, eles precisam manter a temperatura corporal, senão eles vão morrer devido ao excesso de frio. Então, é por isso que no verão eles se alimentam bastante, eles engordam, e no período de inverno, já que a comida não é tão farta assim, eles terminam emagrecendo. Aquela camada de gordura que nada mais é do que reserva, fonte de energia reservada, guardada, armazenada ali, eles começam a gastar porque o alimento não é mais tão fácil de encontrar ali. Então, além de ser fonte de energia, também protege contra a perda de calor com o meio externo. Devemos evitar, para evitar essas células do tecido adiposo, né? A gente tem que evitar comer determinados tipos de alimentos. Gordura em excesso, doce em excesso. A gente precisa ter uma alimentação mais regrada, mais balanceada, porque agora que nós somos jovens, essas células adiposas, né, não vão nos fazer mal, só vai fazer com que a gente aumente de peso. Mas futuramente pode nos causar problemas coronários, problemas no coração, entupimentos de válvulas, de veias, de artérias. Então, é melhor nós começarmos a nos cuidar a partir de agora. Uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e pobre em gorduras saturadas, tá bom? Pode comer batata frita, mas de vez em quando, todo dia não, tá certo? Então, aqui tem uma ilustração de como é que esse tecido adiposo, ele se armazena no nosso corpo. Então, aqui, ó, primeiro é como se fosse um homem magro, tá? Então, aqui em amarelinho você vê as células do tecido adiposo. Então, na parte das costas e tá aqui na parte do abdômen. Quando a pessoa começa a se alimentar de muita gordura, essa gordura vai se depositando aqui, ó, principalmente na parte de abdômen, que é a barriga, e na parte das costas. Então, a gente começa a ter aquele famoso pneuzinho, tá? Nada mais é do que tecido adiposo sendo armazenado. E quando você continua a comer sem manter uma dieta rica e equilibrada, essa gordura abdominal vai aumentando de tamanho. Olha o espaço que tem aqui agora. Olha o espaço, tá vendo? Aqui era um, aqui já é outro. Essa gordura tende a se manter armazenada nessa parte, nessa região do corpo, abdômen e costas. Então, cuidado com a alimentação, tá? Outro tecido conjuntivo é o tecido ósseo. E o tecido ósseo tá aqui atrás, ó, o desenho de um osso, tá? Então, o tecido ósseo, como o próprio nome está dizendo, faz parte da composição dos ossos, dos nossos esqueletos. É essencial para a nossa movimentação e dar sustentação ao corpo. Então, se os ossos não fossem rígidos, a gente ia andar meio capenga, meio caindo, né? Então, graças a essa rigidez do nosso osso, dos nossos ossos, é que a gente mantém essa posição ereta. Protegem órgãos importantes, como a medula espinal. A medula espinal nada mais é do que um líquido gelatinoso que fica no meio da coluna vertebral. Então, os ossos da coluna vertebral protegem essa medula espinal. O coração, professora, e o coração tem osso? Não tem osso, mas o coração fica localizado entre os dois pulmões
E na frente dos pulmões a gente tem as costelas. Então, esse tecido ósseo que faz parte das costelas protegem tanto o pulmão quanto o coração. E também protege o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é um órgão mole, mas está na nossa cabeça e está protegido pelo nosso crânio. E o crânio nada mais é do que tecido ósseo puro, tá certo? Então, todos esses órgãos do nosso corpo são protegidos pelo tecido ósseo. A rigidez do osso se dá através das fibras colágenas e um depósito de material de fosfato de cálcio que fazem parte da sua composição. O que é que acontece? Quando o papai e a mamãe pedem para que você tenha uma alimentação bem balanceada, é porque alguns nutrientes, como cálcio, como fosfato, a gente não fabrica, tá? A gente ingere esses nutrientes, esses sais minerais, através da nossa alimentação. Então, o que é que acontece? Quanto mais variada a minha alimentação, melhor vai ser a quantidade de sais minerais e nutrientes que eu vou ter no meu organismo. Caso eu venha fraturar algum osso, alguma parte do meu corpo, a cicatrização, o processo de cicatrização desse osso vai ser mais rápida. Ele vai se regenerar com mais rapidez pelo fato de eu já ter esses minerais armazenados dentro de mim. Vocês podem ver que os idosos têm uma grande dificuldade em recuperar-se quando tem uma quebra de um osso. O osso pode até nem fazer parte de um local tão específico como na coxa, né? Mas às vezes quebrou o dedinho, às vezes trincou um osso do braço, eles levam muito mais tempo para se recuperar do que nós jovens. Por quê? Com o passar do tempo, eles vão perdendo a quantidade de nutrientes, porque eles não têm uma alimentação mais tão balanceada, tão rica em nutrientes. Então, demora mais esse processo de cicatrização e até do osso se colar e voltar à sua forma original. Então, tá aí a importância de ter uma dieta rica, equilibrada e balanceada. Frutas, verduras, tá bom? Então, o que é que acontece? Dentro da matriz óssea, aqui, ó, dentro do osso, a gente vai encontrar células vivas, chamadas de osteócitos, quando são as células maduras, e os osteoblastos, quando são células jovens, tá? Sem falar nos vasos sanguíneos que nutrem essas células. Então, o que é que acontece? O osso, ele é todo poroso, todo cheio de furinho. Quando a gente vai envelhecendo, a quantidade de furos vai aumentando, a quantidade de poros nesse osso vai aumentando. Então, esse osso ele fica muito mais fácil de se quebrar, ele se torna poroso. Então, é por isso que tem a doença chamada osteoporose. Osteo de osso, porose de poros. Os poros, os buraquinhos aumentam de tamanho nesses ossos. E são ossos importantes, como o osso do fêmur, o osso do quadril, que é o osso que fica aqui na parte do bumbum, os ossos, principalmente dos braços. Então, é muito comum idosos quebrarem esse tipo de ossos, porque essa doença faz com que o osso fique mais poroso e fique mais quebradiço. Então, às vezes, a partir de 50 anos, as pessoas elas têm que fazer uma reposição hormonal ou uma reposição vitamínica e de minerais, justamente para evitar que haja uma quebra com maior facilidade desses ossos, tá bom? Aí a gente chega no outro tecido muito importante, o tecido cartilaginoso. Não sei se está dando para vocês verem aqui, mas aqui é uma imagem de uma orelha, ó. Porque a nossa orelha é tecido cartilaginoso puro, ó. A gente consegue dobrar, né? Tem pessoas que têm até uma maleabilidade maior nessa orelha. Conseguem botar a orelha uma para dentro da outra, né? Eu não consigo não, minha orelha já é um pouquinho mais durinha. Mas os bebês, os ossinhos do bebê ainda é muito rico em tecido cartilaginoso. É por isso que o bebê não anda assim que nasce. Porque, na verdade, os ossinhos dele ainda são muito molinhos, muito cartilaginosos, tá? E isso vai fazer com que também eles se recuperem de determinados traumas. Eu não sei se vocês viram há uma semana atrás, no Fantástico, um bebê que tinha sido atropelado por um carro. O carro passou com as duas rodas na perna do bebê e o bebê não sofreu fratura. Por quê? Graças a esse osso, a esse sistema de tecido que ainda não se tornou um sistema
de tecido ósseo, ainda é tecido cartilaginoso, e pelo fato dele ser mais cartilaginoso, ele é mais maleável. Então, o bebê não teve as pernas quebradas, tá bom? Então, esse tecido cartilaginoso é encontrado em algumas regiões do corpo, como pontinha do nariz, nas orelhas e nas articulações. Então, esse tecido cartilaginoso vai nos dar uma flexibilidade, tá? Ó, da sustentação e flexibilidade. Lógico que tem pessoas que têm mais flexibilidade do que outra, porque se movimentam mais, se exercitam mais, tá bom? Então, esse tecido cartilaginoso, ele é rico em fibras colágenas e elásticas. São encontrados no tecido cartilaginoso os condrócitos, que são as células maduras da cartilagem, e os condroblastos, que são as células jovens dessa cartilagem. Ela é avascular, ou seja, não possui sistema de vascularização, não tem sangue, porém, ao seu redor, há tecido conjuntivo denso que é vascularizado. Então, muitas vezes, quando a gente fura a orelha, a gente sente a dor, mas a gente não sangra a orelha. Por quê? O próprio tecido cartilaginoso, ele não tem vasos, mas ele é cercado por outro tipo de tecido que tem vascularização, que irriga essa orelha, que irriga a pontinha do nariz, que irriga as nossas articulações, tá bom? Então, é comum a gente furar a orelha e não sangrar, é normal. Podem ser classificados. O tecido cartilaginoso, ele pode ser classificado em 3 tipos de tecido. Hialinos ou hialinas, com moderada quantidade de fibras elásticas. Um exemplo é a traqueia, que faz parte do nosso sistema respiratório. Ele fica aqui no meio do peito e se divide em árvores que vão para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Tem as fibras do tecido cartilaginoso elásticas, que são ricas em fibras colágenas e elásticas, onde nós temos as orelhas. Então, a orelha depois ela pode crescer, eu posso puxar, posso brincar com ela. Então, é graças a essas fibras que ela tem. E nós temos o tecido cartilaginoso fibroso, que são ricos em fibras colágenas, no caso dos discos vertebrais. Entre uma coluna vertebral e outra, nós temos esse tecido cartilaginoso que serve até como amortecedor e também evita que o choque, um osso da coluna bata no outro, porque esse atrito ia nos causar muitas dores na coluna, tá? Então, essas fibras, elas terminam formando discos, chamados discos intervertebrais entre as vértebras, e eles evitam o choque, que um bata no outro. Quando a gente pula, quando a gente carrega uma pessoa nas costas da gente, o que é que acontece? A gente aumenta o peso do nosso corpo. Então, essas fibras, geralmente diminuem, elas ficam comprimidas, elas diminuem de tamanho, porque a gente aumentou o nosso peso. Então, o que é que acontece? Esse assunto ele é muito extenso. Então, para a próxima aula, a gente vai dar continuidade ao sistema sanguíneo e principalmente o sistema nervoso. Mas a nossa aula fica por aqui. Eu não vou passar atividade para vocês agora, nesse momento, mas eu vou pedir para que vocês já deem uma lidinha no próximo assunto na continuidade desse capítulo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula de ciências, ok? Beijos e até lá!